Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos no nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso seminário de unção profética. É um seminário gratuito que você terá o privilégio de aprender a palavra de Deus. Posso dizer que esse seminário é um seminário bem avançado. Então, esse seminário ele é principalmente para líderes, sendo ele apóstolo, pastores, profetas, evangelistas, presbíteros, missionários, missionárias, pastoras, apóstolas e todos os servos do Senhor, os filhos e filhas do Senhor Jesus Cristo que querem alcançar um nível diferenciado de unção. Possamos dizer que o segundo nível de unção, talvez o terceiro e o quarto nível, existe vários níveis de unção que você, com o tempo, vai entendendo a forma e a maneira que o Espírito Santo de Deus ele opera. Bom, na primeira aula de ontem, nós falamos sobre os 3 tipos de batismo. Falamos sobre o batismo na água, batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Falamos sobre esses 3 batismos e eu expliquei à luz da Bíblia sobre esses 3 batismos. Bom, nesse estudo está bem claro, a Bíblia deixa bem claro que você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, nada acontece, nada flui. Você vai ser um crente comum, um crente de banco. E eu quero chamar a atenção daqueles irmãos que querem ser generais de Deus, cheios do Espírito Santo. Aqueles irmãos que são generais do Senhor. Deus é o nosso comandante. Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa, onde você estiver. Deus é o nosso comandante, só que Ele está levantando generais cheios do poder do Espírito Santo de Deus, tá? Eu gostaria já que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu gostaria também que você ficasse comigo até o final dessa transmissão. Eu iria fazer uma live, só que a minha câmera não fica muito boa. Eu tenho um computador aqui muito bom, por sinal, o computador da Samsung. Olha eu fazendo propaganda para a Samsung. Eu não vou ganhar nada para fazer esse tipo de propaganda, mas é um computador que eu comprei já tem uns 2 meses. Não é nenhuma propaganda boa, na verdade, tá? É uns 2 meses que eu comprei e tá dando alguns probleminhas aqui e a câmera não é muito boa, enfim. Então por isso que esse é o motivo de eu não ter feito essas aulas através de live, tá? Mas eu vou gravar aqui, eu já preparei meu telefone, a memória dele, e vai dar para gravar umas meia hora, 40 minutos, talvez 1 hora. Vai depender daquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, tá? Atos capítulo 9, nós vamos fazer uma oração agora. Vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor venha tomar frente desse estudo, desse seminário, ok? Eu quero deixar também bem claro que no final do seminário você pode estar tendo acesso ao diploma. O seminário é gratuito, mas para quem quer o diploma, quem quiser, o diploma vai sair no valor de R$20, ok? Você pode colocar o diploma ali na moldura, é bem bonito o diploma, tá? Você pode apresentar para o seu pastor, você pode colocar no seu escritório, ou você pode guardar como lembrança. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Meu nome é Fábio de Melo, sou pastor e profeta, servo do Deus Altíssimo, filho do Senhor Jesus Cristo, igual a você. Nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos, eu tenho um ministério, mas nós somos
filho de Deus, ok? Se você falar para mim, pastor, eu não quero adquirir o diploma, eu posso continuar fazendo as aulas? Lógico, é gratuito, são 7 aulas, 7 dias ali de imersão, de seminário, totalmente gratuito e com grande revelação do Espírito Santo de Deus. Eu quero aproveitar para te convidar para um evento que nós vamos ter agora, no dia 12, e no dia 13 de agosto, às 18 horas da noite, um evento online. É uma escola de unção profética. Se você quiser participar desse evento, aqui na descrição você vai clicar ali onde está escrito Escola de Unção Profética e você vai ter acesso para comprar o seu ingresso, tá? São 2 dias apenas de evento e você vai poder ter acesso ao ingresso. Se você for participar de um dia só, você vai pagar R$ 35. Se você quiser participar dos 2 dias, você paga R$ 50, muito barato pelos 2 dias, tá? A Escola de Unção Profética, aonde nós vamos estar numa sala de profetas online. Eu vou trazer uma imersão muito tremenda à luz da Bíblia sobre os dons espirituais, sobre sinais, sobre maravilhas. E eu vou te ensinar, eu vou te treinar para você ser um grande avivalista, para você ser um grande homem de Deus. Nós estamos formando generais de Deus, pessoas que querem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Estamos formando ministros na área da cura, na área de poder, libertação, em todo mundo. Todo mundo. O que você vai aprender aqui vai tirar as escamas dos seus olhos. Antes de orar, eu gostaria que você abrisse mão de todos os ensinamentos que você teve, para você poder entender aonde que eu vou te levar, tá? Principalmente você que teve um ensinamento com pessoas tradicionais, com pessoas que não crê no poder, não crê no avivamento, não crê no arrebatamento de espírito, pessoas que não crê em visões, pessoas que não acreditam que vê anjos, pessoas que não acreditam mais que Jesus vem falar conosco, nos visitar. Muitas vezes, todos os dias, diariamente, eu tenho muitas visões de Deus, muitas visões, tá? Muitas visões. Hoje mesmo, antes de iniciar esse estudo, eu senti meu pé queimar demais. Meu pé queimava demais, eu comecei a procurar, e o Espírito Santo de Deus falou comigo que estava colocando brasa nos meus pés. Eu vi fogo nos meus pés. A Bíblia diz, lá no livro de, se eu não me engano, Josué mesmo, capítulo 5, quando Deus fala para Josué, descalça, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar, a terra que você pisa é uma terra santa. É uma terra santa. Foi quando os anjos aparecem para Josué. Então, se prepara o teu coração no nome de Jesus. Glória a Deus. Então é muito tremendo. Tá lá no livro de Josué, capítulo 5, eu dei um pause aqui no vídeo para ler para você. Josué capítulo 5 já vai iniciar um estudo aqui, tá? Josué capítulo 5, no versículo de número 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ou seja, o anjo do Senhor não era um anjo comum, era um príncipe do Senhor dos exércitos. É o próprio Deus aparece aqui para Josué e fala para Josué descalçar, tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era uma terra santa. Versículo 14, vamos ler também. E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do Senhor dos exércitos. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor, Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Você vê que Josué adorou aquele anjo. E o anjo não repreende a Josué, porque era a própria teofania de Jesus. Era o próprio Jesus ali, o príncipe do Senhor, o próprio Cristo que tinha aparecido para Josué. Você vê que quando João, no livro de Apocalipse,
tem uma revelação, tem uma visão, ele vê o anjo ali, ele se prostra ali diante do anjo. O anjo falou assim, não, levanta, que eu sou conservo teu, sou o seu conservo. Ou seja, era um anjo comum, era um anjo simples. Aqui era o próprio Senhor dos Exércitos que aparece para Josué, tá? Por isso que Josué, quando ele adora, conforme está escrito aqui, e disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Você vê que em nenhum momento aquele anjo repreende a Josué, tá? Em nenhum momento aquele anjo repreende a Josué. Se você ler no versículo 13 também, não tem nenhuma repreensão. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué, a ele, e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, se prepare para ver anjo de Deus, porque o Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos no nome poderoso de Jesus. Então, antes de começar esse estudo, eu senti o meu pé queimar demais e eu vi o anjo do Senhor. Essa semana, e Deus dizia para mim que ele estava entrando em batalha, em guerra, em peleja. O Senhor falou comigo que estava entrando em peleja, em guerra, para que esse estudo viesse sair para a glória de Deus. Ontem, no primeiro estudo, foi muita batalha, irmãos. Eu demoro meia hora ali para poder editar um vídeo, só que ontem eu passei o dia todo para editar, não consegui editar, teve partes que foram cortadas, na verdade, principalmente a parte que eu oro para que Deus viesse batizar com o Espírito Santo. O estudo saiu inteiro, saiu completo o estudo, mas a parte da ministração ali do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor falou que muitas pessoas estavam sendo batizadas e seriam batizadas, centenas e milhares de pessoas que aonde chegar o vídeo seriam batizadas com o Espírito Santo, essa parte foi cortada, porque o vídeo ficou pesado, deu algum problema seríssimo, entrei em vários editores e não consegui resolver. Aí nós temos um outro canal e ali eu coloquei o vídeo completo, tive que colocar através de podcast. Inclusive você que é novo por aqui, eu gostaria já que você se inscrevesse no canal, dê o seu like, ative o sino e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Ative o sino para receber sempre aí as novidades e receber o nosso estudo, tá, irmãos? Se você não ativar, você não consegue receber esse estudo, tá? Nós temos dois canais, Profeta Fábio de Mello e o canal Profeta do Desmanche Espiritual, tá? Foi muita guerra, muita batalha, mas hoje vai ser vitória, tá? Essa semana eu tive uma visão muito linda aqui nos estúdios. Eu vi um anjo poderoso de guerra. Eu vi o próprio Jesus, o próprio Senhor, o mesmo anjo que Josué viu, eu tive o privilégio de contemplar. Era um anjo com umas asas muito linda, um anjo todo dourado, todo coberto de ouro, tinha um capacete muito tremendo, muito lindo, e aqui no capacete ele tinha uma espécie de umas asas apontadas como se fossem os serafins, representando a glória de Deus. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão, Isaías capítulo 6, abra lá comigo, a gente já tem a ver, tá? O que eu vou falar hoje, por isso que eu gostaria que você abrisse também lá no livro de Isaías, eu já vou orar, no capítulo 6, glórias a Deus, aleluias. Hoje nós vamos falar da glória de Deus, dos sinais de Deus, nós vamos falar como que Deus, ele usa os seus servos quando você se deixa ser usado por Deus, quando as escamas caem dos seus olhos. E no final eu vou orar para que o Senhor venha tirar as escamas dos seus olhos, para que você venha ver anjos, para que você venha ter arrebatamento de sentido, para que você venha ver os sinais de Deus acontecer na sua vida, principalmente quando você impor as mãos. E se você não tem o Espírito Santo virá sobre você hoje, no nome de Jesus. Deus me deu uma revelação muito poderosa a respeito do Espírito Santo de Deus, tá? É muito simples você receber o batismo com o Espírito Santo. Talvez você seja uma pessoa
que nunca foi batizado com o Espírito Santo, há 10 anos que você busca o Espírito Santo, há 5 anos que você busca o Espírito Santo e nunca foi batizado, eu vou te trazer uma chave. Repita comigo, uma chave. Coloca aí hashtag uma chave. Eu vou te trazer uma chave para você receber o Espírito Santo de Deus de forma clara, tá? Se você abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo de Deus, e aqui tem uma chave, tá? Aqui tem uma chave muito poderosa, muito tremenda, muito gloriosa, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor que concede o falar em línguas, ok? Então, capítulo 2, no versículo... Glórias a Deus. No versículo 4, tá a chave do batismo do Espírito Santo, tá? Atos capítulo 2, versículo 4. Eu vou te dar uma chave para você ser batizado com o Espírito Santo hoje. Ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Como que falaram em outras línguas? Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Paulo fala que nós devemos orar em espírito, em todo tempo. A sua mente, ela tem um poder de intelecto, ela idealiza tudo que vai sair nos teus lábios. Primeiramente, você recebe a direção na sua mente, você que fala em inglês, você que fala o português, a sua língua de origem, você que elabora um estudo, primeiramente o seu intelecto recebe aquela mensagem e depois você transmite o som. É exatamente dessa forma. O Espírito de Deus, quando você ora a Deus, ele vem na sua mente e coloca aquelas línguas repartidas como de fogo, línguas do Espírito Santo, aquelas línguas do céu. E ali, se você não falar, não vai sair nunca. Tem pessoas que falam, poxa, eu vou esperar o anjo vir, tocar na minha boca para me falar em línguas. Às vezes Deus quer te usar em profecia na sua igreja. E você fala, não, vou esperar um sinal. E Deus está te dando o sinal. Coração está queimando, coração está palpitando. Deus está querendo te levantar para você abrir e profetizar. O que a Bíblia diz? Abre a boca, porque Ele que vai te usar. Ele vai encher a tua boca de palavras, tá? Então o Espírito do Senhor, Ele traz na sua mente a língua estranha, Ele traz o batismo sobre a sua mente e você tem que orar em línguas. Você tem que liberar, conforme você vai falando, a língua do Espírito Santo, a língua de Deus. O Espírito Santo ele vai colocando mais. E você vai falando, calabachuricomanarakandara, rabarachorobaracandarab, ramanchoribarahassé. Tô sentindo uma unção. Você vai falando, rabarabachorobaracandarab na mente, vai falando. O Espírito Santo de Deus vai te enchendo, e você pronto, recebe o batismo com o Espírito Santo. Segundo o Espírito lhe concede que você fale. Se você esperar o anjo mexer a tua boca, se você aguardar o anjo colocar um fogo na sua boca para profetizar ou para falar em línguas, nada acontece. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu decido quando que eu vou falar em línguas estranhas. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Eu decido quando que eu vou profetizar. Eu decido quando que eu vou aceitar um convite. Entendeu? Eu decido quando que eu vou dar um estudo. Eu decido quando que eu vou pregar. Eu decido para onde eu vou e para onde eu vou ficar. Eu que decido. O Espírito está sujeito a mim. Então, se você se travar, você não consegue ver nada. É por isso que muita gente não vê anjos. É por isso que muita gente não vê sinais. É por isso que você ministra na vida de pessoas e as pessoas não sentem nada. E outras estão tão sedentas que quando você ministra o poder de Deus, o fogo de Deus, ela cai no poder. Ela cai no arrebatamento. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque existem aquelas pessoas que são sedentas dos sinais de Deus. Sedenta de Deus. Existem aquelas pessoas que são rasas. Não adianta. Você vai orar por essa pessoa, vai ministrar na vida dessa pessoa, vai fazer de tudo para essa pessoa ser arrebatado, para essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E nada vai acontecer. Você vai se esgoelar, você vai se matar para ministrar ali na vida da pessoa e nada vai acontecer. Porque ela não crê. Toda crença, toda fé
ela traz uma reação para a nossa vida, tá? Quando você tem muita fome e muita sede de Deus e você está trazendo, está ativando a tua fé. E qual é a reação ali? A reação, obviamente, você desperta fome, sede, desperta um desejo e cria uma grande expectativa. Você quer receber, você precisa, você almeja receber ali o Espírito Santo de Deus, tá? Por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui no evento, eu recebi um fogo muito poderoso de Deus, muito poderoso de Deus. Eu fui tão impactado ali com o poder de Deus, que eu fiquei tão cheio, mas tão cheio da glória, tão cheio da presença de Deus, que eu não conseguia nem comer o bolo da festa. Eu abria a boca para comer o bolo, falava em línguas. Eu abria a boca para conversar com alguém, falava em línguas. Pulava, sapateava. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Muitas vezes. Se eu controlasse, se eu guardasse, me limitasse, ia acabar aquele rio, não ia descer mais na minha vida. A Bíblia diz que existem rios que descem do trono de Deus. E esses rios vêm sobre o seu corpo. Tem dia que eu sinto, agora mesmo eu sinto rios passando pelo meu corpo, ondas elétricas passando do alto da cabeça à planta dos pés. É como se fosse uma fonte de energia, um receptor de energia. Aquela energia viesse do céu para a minha vida em todo o tempo, no nome de Jesus, tá? E daqui a pouco eu vou te ensinar como que você chama a atenção de Deus, como que você ativa essa unção de Deus na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que ficam meia hora ali orando para sentir a presença de Deus, para falar em línguas. Fração de segundos, eu recebo a unção instantaneamente e falo em línguas instantaneamente. Por quê? Porque eu vou direto até Deus. Eu não preciso dar rodeios, eu não preciso enfeitar, eu não preciso ficar ali orando, eu vou direto a Deus. E muitas vezes eu faço isso, muitas e muitas vezes, e quantas vezes eu quiser fazer, e o Espírito de Deus, ele vem sobre mim. E às vezes no meu quartinho, eu estou orando ali com a minha família, como essa Santa Ceia agora que nós tivemos aqui em casa, nos estúdios, e nós fizemos a Santa Ceia do Senhor. Meus filhos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, receberam línguas, os dons espirituais, tiveram visões, revelações. Deus trouxe sinais, trouxe pó de ouro nas mãos de todos nós, nas minhas mãos, na mão da minha esposa, da pastora, na mão dos meus filhos. O Senhor também trouxe outro sinal muito tremendo, que sempre Ele coloca nas minhas mãos, é o sinal do óleo. O óleo representa a unção, o poder de Deus. O ouro representa também a unção e o poder de Deus. Então, fração de segundo, eu já estou cheio do Espírito Santo de Deus. É muito rápido chamar a atenção de Deus, e receber o Espírito Santo de Deus. Porque dentro de você, o Espírito Santo de Deus já está, tá? Bom, vamos orar antes de ler no livro de Isaías, que a gente acabou entrando direto, né, nos estudos. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus, senão eu vou falando, é muita coisa aqui e eu só tenho 1 hora, que daqui a pouco esse vídeo aqui, o meu telefone fica sem memória, tá? Vamos orar para que o Senhor venha te dar uma direção, para que você venha aprender tudo que for falado aqui no nome poderoso de Jesus, tá? Feche teus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, ó Espírito Santo do Senhor, toma o primeiro lugar, meu Deus, nesse estudo. Meu Senhor, toca nessa pessoa no nome de Jesus, que ora comigo agora, essa pessoa que está sedenta, com sede, com fome de aprender a Tua palavra, que o Senhor venha revelar o que está em oculto e o que está escondido na vida dessa pessoa. Meu Deus, que as escamas dos olhos dela caia por terra agora no nome de Jesus. Que tudo aquilo que está bloqueando a cabeça dela, a mente dela, os olhos dela, seja repreendido no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Espírito Santo de Deus, eu lhe peço, não deixe eu lhe atrapalhar, Espírito Santo.
que seja o teu querer, Espírito Santo de Deus. Que seja a tua vontade, Espírito Santo de Deus. Me guia, Senhor. Me dá uma inteligência, uma sabedoria, para que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar conforme o teu glorioso e poderoso Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus, o Rei da Glória. Eu ligo junto com meu irmão que ora comigo, porque a tua palavra diz, aonde dois concordarem no teu nome, o Senhor concederá aquele pedido. Então eu peço, Senhor, para que esse estudo seja conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória de Deus. Diga amém, diga graças a Deus, diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Você que é novo por aqui, você vai perguntar qual a liturgia que é esse seminário, tá? Nós pregamos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? Nós pregamos o nosso Deus Pai, o nosso juiz, nós pregamos o nosso Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso advogado, e nós pregamos o nosso Deus Espírito Santo do Senhor. Ele é o Consolador, ele é que nos consola, tá? No livro de Isaías, capítulo 6, daqui a pouco nós vamos lá para Atos novamente, tá? Nós já fomos para Atos, voltamos, fomos para Josué, voltamos, Isaías 6, daqui a pouco vamos para Atos de novo. É assim que o Espírito Santo de Deus, ele fala, tá? O mesmo Deus que fala no Velho Testamento, fala no Novo Testamento também. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isaías capítulo 2, capítulo 6, no versículo 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Anjos da glória de Deus, anjos serafins, que trazem a glória de Deus. Amém? E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheio da tua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que é fumaça? A glória de Deus estava ali, na dimensão que Isaías se encontrava, tá? Então a glória de Deus decidiu aparecer para Isaías. Eu já tive o privilégio de ver essa glória, de ver esse sinal de Deus. Uma vez eu estava indo fazer um culto de libertação, e antes do culto, Deus mostrou uma glória poderosa, assim no céu, caindo do céu, não estava chovendo, o tempo não estava frio, não tinha neblina, e era muita glória caindo. Quem viu foi a pastora. A pastora viu, a minha esposa, e ela falou assim, poxa, olha para o céu, você está vendo o que eu estou vendo? E automaticamente eu me liguei logo com Deus. Me liguei nos céus e falei, vem coisa dos céus aí. Quando eu olho, eu vejo aquela fumaça de glória, aquela nuvem de glória, sabe, vindo sobre nós. Aí eu falei para meu filho, olha lá, meu filho. Falei para minha filha olhar e eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram ver o que nós estávamos vendo. E na verdade nós conseguimos ver isso por 3 dias, essa glória. Ficou na terça, na quarta e na quinta-feira nós conseguimos ver a glória de Deus. Então foi exatamente isso aqui. Ezequiel, ele contemplou os anjos serafins, aqueles que trazem a glória, e ele viu que a glória de Deus se encheu naquele ambiente, e ali os umbrais das portas se moveram, no versículo 4, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse,
eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada o teu pecado. Ou seja, quando o anjo pegou uma brasa com Atenaz, uma espécie de um tesourão, pegou ali a brasa, trouxe a brasa, levou, tocando nos olhos, na boca de Isaías, automaticamente os seus lábios foram purificados e todo o seu pecado expiado. Ou seja, Deus ele limpou todo o pecado de Isaías, porque ele gritou: ai de mim, que eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus. Tem gente que ensina que você não pode ver a glória de Deus. Não, se você vê a glória de Deus, você morre. Se você vê Jesus falar contigo, você morre. Se você vê um anjo, você morre. Uma série de coisas que a pessoa não sabe do que fala, porque ela nunca teve essa experiência. É igual a pessoa, se a pessoa não sabe dirigir um carro, como que ela vai te ensinar a dirigir se ela não sabe? Se a pessoa ela vai te ensinar a cozinhar e ela não sabe, como que ela vai passar para você aquele conhecimento? Ela não tem experiência com cozinha, tá? Assim são os ministros do Senhor. Como é que um pastor tradicional que fechou o coração para as coisas espirituais, ele fechou o coração para a glória de Deus, ele não crê em visão de anjo, ele não crê que Jesus vem para falar, ele não crê em nada. Na verdade, ele só vive de palavra. E a palavra, por si só, ela morre. A Bíblia, sem a revelação de Deus, sem o poder de Deus, sem a glória de Deus, não serve de nada. Não serve de nada. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma perseguição muito grande por causa da nossa fé. E o pior, os próprios que matam a gente e que querem matar a gente, é os próprios que se dizem irmãos. Se você lê a Bíblia, em todo o tempo, o próprio povo, seu povo mesmo que te persegue. Quem que matou Jesus? Foi os judeus. Você vê que Pilatos queria soltar Jesus. Só que os judeus falaram: não, crucifica. E deram a opção. Pilatos deu a opção. Mas solta Barrabás ou solta Jesus? Eles falaram: não, solta Barrabás. Preferiram soltar um ladrão. Os próprios que te perseguem é o povo da tua igreja, é a tua família, é os que se dizem irmãos, por causa da fé que você tem e da revelação que você tem, e eles não têm. Então eu recebo diversas mensagens de pessoas. Há pouco tempo nós recebemos um membro na nossa igreja, ele era de uma denominação e Deus começou a falar muito com ele. Deus começou a dar muita revelação para ele, visão, e ele chegou na nossa igreja e ele viu a forma que Deus me usa, veio conversar comigo, falou: profeta, eu estou num lugar que eles não creem em profecia. Às vezes eu quero profetizar, ele não deixa eu profetizar, fala que não existe, que profecia é do diabo, fala que a visão é do diabo, quando eu tenho revelação é do diabo. Ora, se a visão é para glorificar a Deus, a Bíblia diz que a visão, a revelação, a interpretação, a profecia, é tudo para glorificar o Pai, o Filho, ao Espírito Santo. Como que um demônio pode ter revelação da glória de Deus? Como que um demônio pode ter revelação de Cristo ressurreto falando? Como que um demônio pode ter, uma pessoa endemoniada, ela pode ter uma revelação de Deus? E muitas vezes quando nós temos uma revelação, no meu caso, uma vez eu fui arrebatado em espírito, completamente fora dos meus sentidos. Eu fui numa igreja, eu não era nem ministrante, palestrante dessa igreja, muitos anos atrás, eu era muito jovem, e de repente eu fui tomado com uma glória de Deus muito forte. Eu vi aquela fumaça, como Ezequiel viu, entrar ali, um barulho como uma voz de trovão, e aquela glória entrando, impactando crianças, impactando adultos, impactando o ministério, e de repente eu caí na glória. E eu tentava levantar e não conseguia. Eu só chorava, rolava de um lado para o outro. Acabou o culto, fecharam a igreja, e eu fiquei ali, os irmãos, graças a Deus, os irmãos tiveram a visão que era o próprio Deus ali. Tanto é que eles sentiram aquele poder, sentiram aquela glória. O que eles fizeram? Vieram à minha volta, cercaram e começaram a interceder.
começaram a interceder por mim, e ali Deus me levou no inferno, Deus me levou no paraíso, me levou no céu, me levou em lugares extraordinários, eu pude ver visões extraordinárias. Uma das visões muito tristes, que eu via muitos homens de Deus com a Bíblia, uma Bíblia preta, e os seus olhos estranhos, saíam um bicho, estavam no inferno, e o Espírito de Deus falou comigo: tá vendo aí, meu servo? Esses são aqueles que são enganador, aqueles que falam que são de Deus e não são de Deus, aqueles que fazem sinais do demônio. A gente sabe que na igreja tem muitos bruxos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muitas pessoas, o próprio Jesus fala, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, que expulsa demônio, que faz sinais, vai entrar no reino de Deus, tá? Mas eu tenho uma explicação para isso. Por que a pessoa faz sinais? São sinais ou do diabo, ou a pessoa recebeu aquela unção de Deus. Deus não tira a unção da pessoa, fica com a pessoa se corrompe e passa a usar aquela unção para o mal, passa a usar aquela unção com coisas malignas, ou o próprio diabo usa ela. Então, as coisas de Deus é santa, as coisas de Deus é com ordem e decência. Você vê que quando Isaías é tocado aqui, ele automaticamente para de xingar, ele automaticamente muda o seu linguajar. Há pouco tempo eu estava assistindo um apóstolo, eu fiquei escandalizado. Ele vai em alguns lugares e ele até é usado com a unção, não vou falar que é usado por Deus, mas é usado com unção, com libertação, com sinais grandiosos, assim, tremendo. Só que numa palestra, um vídeo dele, ele xingou palavrão. Eu falei, como é que pode? Aí eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, eu estava até te seguindo. A partir de hoje eu não te sigo mais. Porque um homem de Deus que xinga palavrão não é homem de Deus. Uma pessoa que se prostitui, para xingar palavrão, ela vai se prostituir também. Se ela xinga num canal evangélico, imagine o que essa pessoa não faz por trás. Então, irmão, muita gente fala que é usado por Deus, mas não é. É usado pelo diabo. É uma unção que já está envelhecida. A unção que Deus já não está operando mais naquela unção. Então você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Vê como que é a vida da pessoa antes de você receber uma imposição de mãos. Por exemplo, eu tenho um casamento de 17 anos. 17 anos. A minha esposa é pastora. Pastora. Eu já fui apóstolo. Só que eu não levo o título de apóstolo. Eu estava numa igreja que eu era apóstolo. Eu prefiro o título de profeta. A não ser que Deus venha me confirmar. A gente não sabe. Mas até então o Senhor falou, não, você vai estar profeta. Eu quero você como profeta. Eu quero você como pastor. Aí eu fui ali e me abdiquei daquele título, tá? Porque na verdade o apóstolo nada mais é aquele que abre o caminho para sofrer mais, para carregar a cruz de Cristo. E o apóstolo muitas vezes morre mais rápido. Morre mais rápido. Você vê os apóstolos como morreram? A morte dos apóstolos? Hoje está uma moda aí que a pessoa fala, eu sou apóstolo, apóstolo, apóstolo. Nada contra, tem muito apóstolo de Deus aí, irmãos. Muito apóstolo de Deus. Muito apóstolo de Deus. Muito apóstolo de Deus mesmo. Mas tem uns que eu sou apóstolo para poder se gloriar. Mas a Bíblia não ensina isso. Os apóstolos abriram um caminho ali para serem mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foi morto na cruz de cabeça para baixo. João, segundo a tradição, ele foi morto num caldeirão. Tiago foi morto à espada, irmão de João. Ele foi morto à espada, irmão de Jesus, foi morto à espada. Então você vê, o próprio apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Então o apostolado é diferente do que nós vemos hoje. Eu prefiro ser chamado de profeta, profeta de Deus, porque Deus me usa muito nessa área. E muitas vezes, você vê o meu canal é o Profeta do Desmanche Espiritual. E o outro é o Profeta Fábio de Mello. Eu nem coloquei o título de pastor. Eu sou pastor há mais de 18 anos, consagrado. Depois eu recebi também a consagração do apóstolo Agenor Duque, um homem muito usado por Deus, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Esse homem recebeu a unção do Menerim, uma unção muito poderosa. E eu tive o privilégio de receber essa unção. Recebi uma unção também do Bispo Baes,
o bispo dos milagres, lá da Plenitude também, um grande homem de Deus. Eu estava fazendo um culto ali em São Gonçalo, na igreja Plenitude, e ali eu recebi, ele impôs as mãos sobre mim e falou: passo para você o que eu tenho. E você vai ser marcado, teu ministério vai ser marcado por muitos sinais e maravilhas. Tá lá no meu Instagram, segue lá, PR Fábio de Mello, @PR Fábio de Mello. Então a glória de Deus é isso. A glória de Deus, quando ela vem na vida da pessoa, ela muda a pessoa completamente. Ela muda a pessoa completamente. Muda totalmente. Livro de Atos, capítulo 9. Olha o que fala. E Saulo, versículo 1. 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não viu a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Vamos parar aqui no versículo 10 para falar sobre Ananias. Você vê que Saulo, ele não era convertido. Saulo tinha duas nacionalidades, ele tinha dupla nacionalidade, romana e a nacionalidade dos judeus. Ele era um judeu também. Só que ele achava que os discípulos estavam fazendo a obra do diabo e não a obra de Deus. E ele começou a perseguir os discípulos. Você conhece a história? Ele foi o culpado da morte de Estevão. Ele mandou matar Estevão. Estevão viu a glória de Deus. Enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, Estevão olhava para o alto. Perdão, irmãos, meu filho chegou da escola agora, tive que dar uma pausa. Acende ali a luz ali, Azar. Então, irmãos, Estevão estava sendo apedrejado por causa do evangelho, porque ele começou a pregar. E a Bíblia diz que Estevão, onde passava, acontecia sinais extraordinários. Se você perceber, Estevão, ele recebeu a imposição de mãos dos discípulos. Então você vê aqui o poder da imposição de mãos. É nisso que eu quero falar hoje. Tá? Então dei essa volta toda para chegar no poder da imposição de mãos, na transferência de unção. Então ali Estevão, quando recebeu a imposição de mãos, milagres extraordinários aconteciam. Paralítico andava, pessoas enfermas eram curadas. E ele começou a pregar a palavra de Deus com muita veemência. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Só que quando pararam para apedrejar, para matar Estevão, ele nem sentiu a morte, porque quando ele olha para o alto, ele vê a glória de Deus. Ele vê o próprio Jesus ali no trono. E ali ele olha e fala: eu vejo o Senhor à direita do seu Pai assentado, e a glória do Senhor nos céus. E ali automaticamente as pessoas apedrejaram, e ele falou: Senhor, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. E ele falou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era um homem cheio do poder do Espírito Santo, o apóstolo Estevão. E aqui no livro de Atos capítulo 9, nós vamos falar que Paulo estava indo para Damasco para poder matar mais cristãos, para poder prender os evangélicos, os servos de Deus, os apóstolos. Só que no meio do caminho Jesus aparece para ele. No meio do caminho ele tem uma visão muito clara, uma luz muito forte. Vem até ele, ele cai do cavalo. Os homens também caíram.
e ali o corpo dele começou a tremer, a arrepiar, e ele começou a ficar com medo. E de repente, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele com medo fala: quem é, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ali Deus escolheu a Paulo, porque o vigor que ele tinha para perseguir a igreja, o Senhor Jesus queria usar ele para poder ganhar muitas almas. E ele ganhou muitas almas para Jesus. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Mas aqui no versículo de número 9 em diante, vai falar o seguinte: esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ele ficou anestesiado com aquela visão. Ele não comeu e nem bebeu. Só que aqui ele não tinha o Espírito Santo. Ele apenas tinha visto algo dos céus. Ele viu o próprio Jesus, a glória de Deus. E havendo em Damasco um certo discípulo, aí Deus começa a falar com ele. Jesus começa a falar com ele. Chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. Ou seja, Deus fala com Ananias numa visão, ao mesmo tempo mostra a Saulo que Ananias iria até ele, e ali Ananias coloca as mãos sobre ele, sobre imposição de mãos, sobre impartição, transfere a unção que estava sobre Ananias para a vida de Saulo, e a Bíblia diz que as suas escamas caem dos seus olhos, e automaticamente os olhos espirituais são abertos, o Espírito de Deus vem sobre Saulo, ele recebe uma transferência, uma carga de poder muito tremenda na vida dele, e ele já sai dali fazendo sinais, ele já sai dali cheio de fé, ele já sai dali. Lembra que eu falei que a fé ela desperta fome, sede, desejo e cria uma expectativa? Saulo criou a expectativa, ele viu a glória de Deus, ele abriu o coração. Se Saulo não tivesse aberto o coração, nada ia acontecer. É o que acontece hoje nas igrejas. O povo não abre o coração. Você fala que tem uma revelação com o anjo, a pessoa ri de você. Você fala que teve um sonho profético, a pessoa vai falar: sonhou porque comeu demais, acabou sonhando. A pessoa pensou tanto que acabou sonhando. Essa semana um anjo de Deus veio me visitar e me mostrou eu fazendo uma oração por pessoas cancerosas. E quando eu orava, aquele câncer, aquela bola de câncer podre, sangue, pus, saía nas minhas mãos. Eu tive uma visita muito poderosa, eu fui arrebatado no espírito ali e tive essa revelação. E Deus falou comigo que eu seria usado nessa área. Eu já recebi a transferência de unção nessa área. Só que Deus já fez algumas vezes algo do tipo. Só que o Senhor falou que vai trazer mais forte. Uma vez eu fui orar numa igreja, eu fui fazer uma pregação, fui ministrar, e ali tinha a igreja nunca tinha visto sinais de Deus, e eu ministrei, eu comecei a ser usado por Deus em revelações, visões. Só que o pastor ficou meio assim comigo, né? Porque muitas vezes quando a gente é usado nessa área, eles acham que a gente quer ser melhor, porque a pessoa não tem a mesma visão. Só que a Bíblia diz que os sinais seguirão que crer. Os sinais são para todos os filhos e filhas do Senhor. É isso que eu vou ministrar daqui a pouco na sua vida. Eu vou ministrar a unção que está sobre mim na sua vida. E você vai ser usado até mais do que eu sou usado. Você vai receber essa unção, porque eu não sou egoísta. Tem pessoas que é egoísta. Você pede, fala assim: coloca as mãos sobre mim, me dá a tua unção, reparte para mim. A pessoa vai falar não. E ela fala: não, porque está escrito, não colocais a mão na cabeça da pessoa precipitadamente e tal. Mas está falando de ministério, irmãos. Eu não vou consagrar um pastor de uma hora para outra, eu não vou consagrar um profeta, eu não vou consagrar um apóstolo. A gente está falando de sinais, os sinais é para todos. Não precisa ser pastor para operar sinais. Não precisa ser pastor para operar milagres. Eu vou te dar o caminho, estou te dando o caminho. E você vai operar milagres. Deus ele vai te usar poderosamente. Por isso que eu chamo, venha fazer parte. Venha fazer parte dessa escola de unção profética. E se você não tem um mentor, você gostaria de uma mentoria, você gostaria de uma pessoa para te orientar,
se você quiser entrar para a mentoria, a partir de R$50 mensal você consegue entrar para a mentoria. Você pode pagar um mês só de R$50 e no outro mês, se você achar por bem de não continuar na mentoria, você pode sair. Se você achar ruim, você pode sair. Tá? Não é um curso que você vai pagar R$500. Se você não gostar, você não tem mais o dinheiro. Não, você vai pagar R$50 por mês. Vai pagar R$50 por mês. Cada mês vai ser descontado no seu cartão automaticamente. Tá? E você pode cancelar a qualquer hora. A qualquer hora você pode cancelar. Tá? Então, é isso, irmãos. Aí, no final da reunião, eu já estava indo embora. E aí Deus me deu uma visão com uma irmã. E eu falei que ela estava debaixo de uma maldição. Eu coloquei a mão sobre ela, ela começou a vomitar. Ela começou a botar um monte de porcaria para fora. Um monte de doença. Eu falei, Deus está te curando com câncer. E depois Deus me deu uma revelação para ela. Alguns dias depois, eu voltei naquela igreja e Deus falou que estava curando ela. Eu vi 2 anjos, tem até o vídeo, os anjos operando ela. Ela foi operada pelo anjo do Senhor. O anjo anestesiou o corpo dela e ela foi operada. E automaticamente ela foi livre daquele câncer de mama. E ela falou, profeta, realmente o meu médico falou que tinha caroços e eu tinha que fazer os exames. E ela foi curada para a glória de Deus. E muitas vezes a gente é perseguido por causa desses sinais. Você vê que Paulo automaticamente, quando Ananias veio, está lá e disse-lhe o Senhor, levanta-te. No versículo 13, respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Disse-lhe o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É o que eu falei. O apóstolo Paulo, ele foi apóstolo para padecer pelo nome do Senhor. Pedro foi apóstolo para padecer pelo nome do Senhor. Tá certo que todos nós cristãos estamos sujeitos a padecer. Mas o título em si nada mais é como para abrir o caminho para morrer por Cristo. No versículo 7, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse. Ananias veio e colocou as mãos. Houve uma transferência. Hoje as pessoas pregam que não precisa mais impor as mãos. Não precisa impor as mãos. Precisa, porque os 12 apóstolos tiveram imposição de mãos. Os 12 apóstolos tiveram a imposição de mãos do próprio Cristo. E depois dos 12, impuseram as mãos sobre aqueles 70 homens. 70 apóstolos que foram levantados, depois mais 70. Lá no Velho Testamento, você vê que Moisés passa a unção para Josué com imposição de mãos. Houve um momento ali, em Números capítulo 11, que o Senhor tira do espírito de Moisés e imparte para os 70 homens ali. Ali foi a unção de segundo nível, a unção de transferência por andar junto, por conviver com a pessoa. Ok? Eu vou daqui a pouco orar para que o Senhor venha transferir o que está sobre mim na sua vida. Vai ser uma transferência de segundo nível de unção. À distância. Só de você estar aqui nesse seminário, você vai receber. Tomara que não caia o vídeo aqui, eu já estou terminando o estudo. Tomara que dê tempo para você receber essa oração, tá? Porque a memória do meu celular está curto. Mas eu acho que dá sim, no nome de Jesus. Eu vou orar para que você venha receber essa unção poderosa de Deus na sua vida, no nome de Jesus, tá? E Paulo recebeu essa imposição de Ananias. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos. Disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A imposição de mãos, para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo, houve necessário uma imposição de mãos, uma transferência de unção. E logo lhe caíram 2 olhos como umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e levantou-se e foi batizado.
E tendo comido, ficou confortado, fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Automaticamente, houve uma transferência de unção. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu uma segunda, uma unção, uma onda de unção poderosa na vida dele. E se você prestar atenção, depois que Saulo recebeu essa unção, ele já sai dali fazendo muitos milagres extraordinários, tá? Uma das viagens missionárias de Saulo, do apóstolo Paulo, ele repreende um demônio que estava na vida de Elimas, o mágico, e ali ele amaldiçoa Elimas. Ele traz uma palavra de maldição, para você ver, até a pessoa que é cheia de poder de unção, ela tem que ter muito cuidado a forma que ela vai usar a unção. Eu vi muita pessoa falar por aí, se eu sou homem de Deus, essa pessoa, a vida dela trava, que ela seja amaldiçoada. Eu já fiz isso e acontece. Uma vez, duas pessoas se levantaram contra mim, da minha família, e me chamou de falso profeta. Eu fiquei muito irado e atribulado. Eu falei, se eu sou falso profeta, não vai te acontecer nada. Mas se eu sou homem de Deus, a unção de Deus que está sobre mim, eu te amaldiçoo. Tudo na sua vida vai travar. E travou, irmãos. Olha, a pessoa tinha uma vida muito boa, ali muito próspera. A vida dela travou por 3 meses. Ele me caçava desesperadamente pedindo para me tirar aquela maldição. E a outra pessoa também, um parente, um primo aí de 3º grau, implorava para me tirar a maldição. E eu tirei a maldição, eu quebrei aquele mal, depois eu abençoei, pedi perdão a Deus, e a vida da pessoa começou a andar. Ele falou, olha, eu nunca vi, rapaz, eu nunca vi. O Fábio, depois que ele jogou a maldição, minha vida travou, parou tudo. Aí começou a me culpar, ele é o culpado, estou amaldiçoado por causa dele. Então, muito cuidado. O Espírito Santo de Deus é paz, é amor. A unção de Deus é para saber usar. A gente não pode... a Bíblia diz que a gente dá o que tem. Então a gente tem que dar amor, tem que pregar paz, tem que pregar a vitória do povo. E eu me policio muito, irmãos. Me policio muito mesmo, para que eu não venha fazer esse tipo de coisa, porque pega. É muito perigoso. Você vê que Paulo lançou a maldição naquele mágico, Elimas, e ele ficou sem ver. Ele não conseguiu ver. Porque por causa da maldição. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Ainda bem que Paulo falou por algum tempo, né? Que depois, se fosse permanente, ele ia ficar cego por muito tempo, né? E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Depois você lê tudo lá, eu estou correndo aqui por causa da hora, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo de número 11, você pode ler o versículo 13 todo, tá? Uma coisa aqui também que eu vou finalizar, eu falo sobre Paulo, que automaticamente Paulo, ele fez muitos sinais, depois daquela imposição de mão, lá no livro de Atos, capítulo 14, no versículo de número 8, fala assim: estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Ou seja, Paulo viu o que nele? Fé, viu fome, viu sede, viu desejo, e automaticamente criou uma grande expectativa de cura. E ali Paulo usou a fé dele, com a fé que Paulo já tinha, e disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E apelidaram, uns chamaram Júpiter a Barnabé e outros chamaram Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. As pessoas falavam, os próprios deuses desceram na terra. Chamaram Paulo de Mercúrio e chamaram Barnabé de Júpiter, que eram os deuses daqueles homens ali, da Lituânia. Então, só que muitas pessoas hoje,
quando você faz sinais, ela quer te idolatrar. E se você deixar subir para o coração, acabou. Você tem que entender que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Você tem que entender que a glória é a unção de Deus, a glória é para Deus, que os sinais são feitos para glorificar o nome de Deus. Quando Jesus chama a Lázaro, Lázaro, vem para fora, ele disse, seja para a glória de Deus. Jesus sempre falava, o Filho de Deus falava, essa morte é para a glória de Deus. Ele morreu para glorificar o nome de Deus. Porque Jesus sabia que ele viria ressuscitar. Ele foi ressuscitado ali, o povo viu a glória de Deus. Falou, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então esse estudo, eu quero finalizar o estudo por aqui. Nesse estudo nós falamos sobre a importância da imposição de mãos. E sobre a importância da glória de Deus na vida do homem. Você tem que preservar a unção de Deus. A unção ela tem que ser preservada e a unção ela tem que ser usada para ajudar pessoas. Para ajudar pessoas. Outro caso de Ananias e Safiras, Ananias e Safira, quando as pessoas vendiam as propriedades e pegavam a parte do dinheiro e dividia ali com os pobres, Ananias e Safira vieram mentindo para o apóstolo Pedro, dizendo que a propriedade deles foram vendidas por um determinado valor e não foi por aquele determinado valor. Eles mentiram para ficar com dinheiro. E Pedro falou, o dinheiro não era de vocês? Por que vocês não ficaram com dinheiro? Por que mentiram ao Espírito Santo de Deus? Não mentiram a mim, mentiram ao Espírito Santo de Deus. E Pedro jogou ali uma maldição. Falou, ó, você vai morrer aqui agora. E morreu. Ananias morreu na hora. Safira morreu na hora. Morreu na hora. Primeiro Ananias morreu, depois a mulher veio. Pedro perguntou, ó, você vendeu essa propriedade de quanto? A propriedade valia 2 milhões. Ela falou, não, a gente vendeu por 1 milhão, vamos dividir 1 milhão. Só que era para dividir 2 milhões. E aí Pedro falou, disse Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, confirmou, mentiu. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, também te levarão. Está lá em Atos capítulo 5, você lê depois, eu estou correndo aqui, tá? Mas foi jogada a maldição ali, foi ministrada uma unção de forma errada. E as pessoas falam, o Espírito Santo mata, o Espírito Santo é fogo consumidor e tal. O Espírito Santo, ele é perdoador. O Espírito Santo, ele é zeloso. O Espírito Santo, ele é sensível. Só que o que sai da nossa boca, ela tem poder. Porque o homem debaixo de unção, na ira, é muito perigoso. Se você não controlar o poder de Deus que está sobre você, você estraga vidas, estraga casamentos, estraga pessoas. Então o que eu quero te ensinar a você aprender a usar a unção para ajudar pessoas. Nós vamos fazer uma oração agora e eu vou pedir para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais, para que você venha ver anjos, para que você venha ter arrebatamento de sentido, para que você venha ter uma experiência com Deus poderosa, para quando você orar, você ver pó de ouro nas mãos, você ver pena de anjo, você ver pedras preciosas, você ouvir a voz de Deus, o próprio Jesus vir falar com você em sonho, o arrebatado, e a forma de você sentir a presença de Deus. Eu vou te ensinar a você sentir a presença de Deus aqui agora. Você vai sugar a unção de Deus. Você vai levar o teu espírito até Deus. Automaticamente, você vai absorver o mundo espiritual, a unção de Deus sobre você. Você vai direto ao trono de Deus. Já estou sentindo uma unção poderosa aqui na minha vida. Você vai puxar a unção de Deus para você. Agora, tenta fazer isso. Você vai puxar, como se você estivesse sugando aquele rio de Deus. A Bíblia diz que existe rios de água viva sobre nós. Está lá em João, rios de água viva. Então você tem que puxar esse rio agora no nome de Jesus. Está lá em João capítulo 7, versículo 38. Existem rios dentro de você, do trono de Deus. Quem crê em mim,
Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tem muita gente que lê isso aqui e não entende. Dentro de você tem rios. Rios que passam no seu corpo. Eu sinto rios, eu sinto essa eletricidade, essa unção de Deus na minha cabeça. Ela bate aqui, ó, na minha cabeça e vem sobre todo o meu corpo. É como se eu tivesse totalmente energizado. Eu vou orar para que você venha ter essa ligação direto com Deus. E você nunca mais vai orar meia hora para receber, para sentir a unção. Você nunca mais vai orar 5 horas. Antes eu orava muito para receber a unção. Orava 2 horas, não recebia nada. 3 horas, não recebia nada. Nós vamos orar, você vai receber agora no nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, toca nessa pessoa agora com teu poder. Essa pessoa que ora comigo, Senhor, que ela venha sentir uma unção poderosa na vida dela. Esses rios que estão sobre a minha vida, Senhor, essa unção que está sobre mim, ó Espírito Santo, eu peço que o Senhor transfira para essa pessoa agora. Que essa unção se apegue nos teus ossos. Que essa unção se apegue em todo o teu corpo agora. Em todo o teu corpo. Em todo o teu corpo. Que você venha ser batizado com o Espírito Santo agora. Que você venha receber essa glória de Deus na sua vida. A unção que está sobre mim. Eu transfiro ela para você agora. Ó Espírito Santo. Faça ela sentir essa unção. Faça ela sentir esse poder. Faça ela sentir essa glória. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Agora. Receba agora. Receba fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Labarás. Erebedacândara. Rabarás. Choricândara. Rabás. Xericândara. Rabá. Receba que essa unção se apegue nos teus ossos agora. No poderoso nome de Jesus agora. Receba agora. Alabás, Ereban, Torô, Arás, Rabarás, Elamantio, Labás. Coloca tuas mãos aí no celular, no computador, sem sair da transmissão, sem sair do vídeo. Receba em nome de Jesus. Agora, que haja uma transferência de segundo nível para a sua vida agora. Uma unção de impartição de transferência. Receba agora em nome de Jesus. Que as escamas caia dos teus olhos agora. Que você tenha visões, revelações. Que os sinais de Deus te acompanhem. Que você seja usado em revelação, em profecia, em cura. Que você receba os 9 dons de Deus na Bíblia. No poderoso nome de Jesus. Nome de Jesus. Fogo de Deus. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Eu gostaria que você acessasse o nosso e-book, A Chave para a Libertação Total, está aqui na descrição também. Você que tem um chamado na área da libertação e quer aprender a trabalhar com libertação. Eu escrevi um e-book de 53 páginas, A Chave para a Libertação Total. Vai aqui na descrição que você vai ver todos os nossos cursos, os nossos e-books, os nossos livros e o nosso evento agora no dia 12 e no dia 13 de agosto, online, de onde você estiver. Vai ser muito forte. Deus abençoe a sua vida. Até a terceira aula, no nome de Jesus.